Vamos entender esses dois passos, como que funciona. Primeiro eu vou dar toda a parte voltada à teoria, vamos dizer assim, a parte mais da ideação. O que representaria na minha visão, através dos estudos que eu faço, são reflexões particulares minhas, né? Em cima da teosofia, em cima do que eu aprendi na iniciação para a endobiose, porque eu acredito que todo esse conhecimento, se você não pega e você não começa a pelo menos colocar em prática em alguma coisa da sua vida, ele fica inócuo, ele fica sem sentido, ele fica só naquela parte mental, e a parte mental não encontra a parte da realização se não existe essa força, pelo menos, de tentar realizar com o que aprende, né? Então, as minhas atividades eu tento colocar isso, né? Tem muita gente que critica, fala, poxa, você, iniciação, você mistura com astrologia. Não é que eu misturo, eu acho que tudo é uma coisa só. Seria a mesma coisa, quer ver? Pegar um exemplo só para ilustrar isso que eu estou falando para vocês. A gente viu que nessas manifestações tem um monte de arruaceiro no meio, não teve? E o pessoal depredando coisa. Aí você fala, povo, palavra povo. Não tem ladrão, não tem delinquente no meio do povo ou não? Não, o povo é só uma coisa boa. Não, você tem de tudo. Você tem de tudo. Então, da mesma forma, eu vejo o seguinte: não dá para você descartar, em hipótese alguma, algum conhecimento que você tem, e você não queira aplicar de uma forma prática através do conhecimento que você aprecia. Então, assim como você tem a astrologia bem profana, você tem a astrologia divina também. Quem só fala mal é porque não sabe nada. É fácil você criticar o que você não conhece, né? Então, tudo tem sempre dois lados. Onde tem luz, tem sombra. Onde tem sombra, tem luz. Porque senão um não existiria junto do outro. É o mesmo caso do tema que a gente vai desenvolver hoje. Vocês vão ver que através do conhecimento, né, preservado pelas idades, que os orientais chamam de Gupta Vidya, você tem o amor, tanto no seu sentido, que não dá nem para se chamar de amor, mas é a polaridade dele, que é o sentimento mais passional, que é o mais denso que existe, né? Que aí são os sentimentos que todo ser humano compartilha, como também você tem o sentimento no seu sentido de elevação, no seu sentido maior, que aí você entra no amor universal. Uma coisa eu já digo para vocês de cara para reflexão. O título da palestra, o amor interior como reflexo exterior. Tudo que você possui ligado a sentimentos, que vai ser mais o foco da nossa conversa hoje, como você troca energias com o mundo, tudo isso é reflexo do seu interior. Então, se você tem um exterior mal resolvido, é porque seu interior está mal resolvido. Se você tem um exterior bem resolvido, é porque você também está se resolvendo interiormente. É aí que a gente vai pegar todas as partes dos sistemas evolutivos ligados à consciência que nós trabalhamos, que na verdade são hierarquias que se projetam dentro de nós. E pelo fato de nós não trabalharmos elas da forma correta, muitas vezes a gente exterioriza coisas que nós mesmos somos contra, e isso vê como um retorno, um eco da nossa própria vibração. É a causa, lei e o efeito. Um exemplo bem claro, estudando Einstein, ele falando da bolinha de tênis. Você tem uma parede, você tem uma bola de tênis na mão. A bola de tênis na sua mão, ela representa a sua força de vontade, o seu livre-arbítrio. E aí você pode aplicar lei de ação e reação. Aí como é que você faz? Se você pegar essa bolinha, você chama essa bolinha de amor, ou o seu sentimento, aí você joga com força na parede, e a parede é o universo. Você joga ela com tremenda força e você fala, pô, isso aqui está cheio de vontade. Aí você arremessa aquela bola com vontade na parede. Como que ela vai voltar para você? Com a mesma força, a mesma intensidade. Não exatamente a mesma, mas de acordo com a proporção o qual você lançou esse princípio na parede, é o retorno que você terá. Então, quer ver um exemplo? Você pega essa bolinha e você fala assim, rancor, ódio, só me dou mal nos relacionamentos, sou sozinho, que coisa que eu sou, e você joga para o universo. Você acha que o universo vai transformar? Não vai. Ele simplesmente vai mostrar para você, olha, você jogou isso para mim? Então tá aqui, ó. O pior é que a gente joga esperando um retorno contrário, e isso não ocorre. Volta exatamente o que a gente arremessou. Aí que começa, que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, aquelas teorias de pensamento positivo. Então só vou pensar coisa boa. Vou pensar, vai dar tudo certo. Vai.
Tá tudo certo. Vai nessa, que a coisa não é bem assim. Precisa ter o pensamento com consciência do que está o comovendo. É aí que vem os sistemas de evolução anteriores que estão projetados em nós, como forças específicas, que eu vou falar deles daqui a pouco, para você começar a entender através dessa atividade, pelo menos é a minha vontade dessa conversa com vocês, de você começar a se autodesenhar. Quem sou eu? Você desenhar em você o que você normalmente não enxerga. Então vou tentar aqui, nessa atividade, colocar alguns parâmetros para que você fale, pô, então eu sou assim. Por isso que normalmente, quando eu espero um feedback X, vem o Y, é porque eu sou Y, eu não sou X. Então, quando eu faço isso, essa energia volta para mim. Então, nunca, em hipótese alguma, isso é uma regra bem básica de se entender. A sua vida é do jeito que está agora, porque é a forma como você lida com ela. Então, a forma como você lida com a sua vida sempre será o retorno. Porque os anjos, vamos chamá-los de anjos agora, que na verdade são hierarquias que trabalham em comunhão com o ser humano. O anjo é energia e consciência. Eles nunca cobram da gente o que a gente não tem. Isso é uma lei divina. Então o anjo ele só vai cobrar de você, isso se chama lei. Você tem causa, lei e efeito. Vamos entender essa lei, que seria aquela parede ou aquela parte, você troca o universo devolvendo para você o que você fez como causa. Quer ver o mesmo exemplo? Você é a causa, é você que vai jogar a bolinha ali. Você é o efeito causador. Então você jogou aquela bolinha ali, ali é a lei. Então a lei, ela é neutra, ela só devolve o que você causou. Se você jogou ali com vontade, ela como lei, vai voltar um efeito com vontade. E se você jogar fraquinho? Às vezes nem chega ali. Nem chega ali. Então você não tem feedback nenhum. Você não possui feedback. Normalmente quem faz isso são solitários. Normalmente quem faz isso são solitários. Porque não conseguem o feedback. Normalmente aqueles que lançam com força demais têm oportunidades demais e não sabem para onde encaminha. Ou normalmente fica naquela, começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina ali. Então vocês vão começar a entender que aquele princípio da lei possui uma realidade ligada a sistemas de evolução anteriores. Então quando a gente fala, por isso que eu estou falando do pensamento positivo, não é só o pensamento positivo. A trindade, no seu sentido real, tem que ter esses 3 atributos, que o amor é um deles. E se um desses 3 atributos não estiver em equilíbrio, o amor universal não acontece. Então como que funciona isso? Você tem que imaginar o amor como uma parte da trindade. Que toda a religião, todo o segmento filosófico, a divindade sempre se baseia num ternário. Quer ver o exemplo do ternário, ou da terceira parte, que todo mundo que é aqui sabe que eu vou falar? Quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe aqui? Ou foi? O seu filho ou sua filha é o resultado de uma relação de 2 anteriormente. E normalmente qual é a obrigação do pai e da mãe em relação ao filho? Amar. Independente dele ser evoluído, picareta, chique-chiporra, chato, bacana, você tem ou não tem a obrigação de amá-lo? Porque ele vem de você, ele é uma extensão sua. Então você precisa compreender, pega bem essa dica. O amor é fácil em relação a filhos, pais, mães, etc. Mas em relação ao universo como um todo, já é muito mais difícil. Por isso que todo mago de luz ou todo ser especial sempre fala: ame a todos, sem distinção. O nome disso é amor e sabedoria. Então o amor tem que andar junto com o saber. É aí que a gente pega a trindade. Vamos lá. A vontade tem que estar junto do amor, e o amor junto da sabedoria. Aqui no centro está quem? Nós. Ou o eu. Se você não trabalha esses 3 atributos com equilíbrio, o eu desaparece. Ou nós desaparece. E o retorno da parede com a forma que você joga a bola não será do jeito que você quer. Porque o seu retorno ideal, quando você joga, é que algo que venha em convergência com o que você quer, não é isso?
Esse é o segredo da alma gêmea. A alma gêmea, na verdade, como pessoa não existe. Guardem isso, como pessoa. Você já pensou se só tivesse aquela pessoa para você ser feliz? E ela nasceu lá no Japão, e você está aqui. Você já pensou que você está zanado? Nunca mais. Eu nasci para ser sozinha ali. A minha japonesinha está lá e eu não vou nunca chegar nela. Não existe isso, esquece. Agora vocês vão entender o que é alma gêmea. A alma gêmea é o link de possibilidades de almas afins com a sua consciência. E a sua consciência, ela vai se modificando ao tempo que você evolui e adquire experiência. Quer ver um exemplo que eu vou falar para vocês? De repente um casal. Os dois estão ali, de repente, independente da religião que cada um está. Um chega e pega um caminho, e o outro vai junto. Só que um aprende pra caramba e vai junto e o outro desiste. O que acaba acontecendo nesse processo? Uma hora não vai existir mais comunicação. Eles, como almas gêmeas, no começo do processo, eles eram. Depois, com o tempo, de acordo com o desenvolvimento da consciência, o que você chama de alma gêmea, ou a melhor palavra, almas afins, ou almas que estão no mesmo processo vibracional, o que ocorre? Se distancia. E o feedback se torna contrário. Como que funciona isso? Antes eles jogavam, um era a parede para o outro. Então eu chego, eu jogo a bolinha ali para aquela pessoa que é minha alma gêmea. Hoje o que ela vai fazer para mim toda feliz? Ela vai jogar a bolinha direitinho para mim. Vai fazer aquele joguinho maravilhoso, sabe, de comadre, que a gente fala. E tudo mandando redondinho para o outro. De repente aquele está adquirindo mais consciência. A bola vai mais rápido, mas aquele parou. Então você vai jogar a bola rápido, esse aqui já vai resolver. Opa! Joga mais devagar aí. Ele joga devagarzinho. Eita, mas que falta de vontade. Pega a bola aí, ó. E aí vai. Já não são mais almas gêmeas. Estão fora de sintonia. Estão fora de sintonia. Então o que vai acabar acontecendo? Vai chegar num determinado momento, não existe mais bola a ser trocada. Porque a bola desse é violenta e a bola do outro é frouxa. Acaba isso com o tempo no relacionamento, até a parte sexual não tem mais convergência. Por mais que tinha aquela energia fortíssima entre os dois, não existe mais convergência nesse interesse. Começa a existir o afastamento. Então vocês precisam entender, nessa introdução que eu dei para vocês, que tudo o que vem como relacionamento no sentido de amor verdadeiro para você, está na forma como você coloca a sua energia, a sua consciência no momento atual. Muitas vezes você não percebe como você está nessa tríade, e é nessa tríade aqui que você peca na hora que você vai jogar a energia para o universo. Então, ou não vem a pessoa correta, ou as pessoas erradas se aproximam de você, ou, na pior das hipóteses, você aceita pessoas erradas. E aí você fica numa situação onde você perde mais energia, e você fica sem a possibilidade da demonstração do amor pelo fato de você estar com a pessoa errada. Então aqui que está o segredo. Vamos começar a trabalhar essa força para que vocês entendam. Esse atributo de vontade no ser humano, ele foi criado no que nós chamamos de primeiro sistema evolucional. Então, o que é um sistema evolucional? Vamos compreender isso. Hoje nós estamos no 4º sistema evolucional. Existem 4 reinos manifestados. No primeiro dia da criação, quando os anjos estavam trabalhando aqui no planeta Terra, que no simbolismo teosófico é chamado de Saturno, isso aqui não são os planetas, isso aqui é simbólico. Foi dado para o ser humano o atributo de vontade, que hoje, olha o que representa a vontade como consciência, tem que representar isso aqui. Superação. Então, o primeiro passo para você começar, seguindo a sabedoria iniciática das idades, a compreender o sentido do amor, para você estar preparado para jogar isso para o universo, como um reflexo exterior de você mesmo, é você ter a palavra superação como uma força. Quer ver um exemplo?
Quer ver como você já consagra essa energia complicada para você no sentido de superação? Vamos pensar no sentido de relacionamento mesmo, de você estar com uma pessoa. A gente fala assim, aquela pessoa é muita areia para o meu caminhão. Não dá. No sentido de superação, o que você já colocou para você ali? Você já se colocou como um derrotado. Então não existe superação, existe negação de si mesmo. O oposto da superação é a negação de si mesmo. Você não acredita em você e você não tem a força correta no sentido de enviar a energia para que ela venha como um retorno para você. Então o atributo da vontade é você colocar além dos seus sentimentos e pensamentos, o que seria o quê? A sua superação. O que seria uma superação? Você acreditar em você. E esse acreditar em você no sentido de uma superação representa o quê? O que você quer como objetivo no sentido do desenvolvimento do amor dentro de você. Se pergunta agora isso. O que seria eu ter o amor dentro de mim? O que eu faria se realmente eu tivesse esse sentimento dentro de mim? Eu amaria a todos, sem distinção. Amaria seres humanos, animais, vegetais e minerais. Amaria os meus inimigos. Ou eu aproveitaria essa energia e transformaria em vou pegar todo mundo porque eu tenho a força. E aí? O que você faria se você tivesse esse atributo dentro de você? É assim que você começa a desenvolver o sentido real de vontade e superação dentro de você. Você nunca vai desenvolver a superação se você não a possui dentro de si. E o dínamo da superação é você saber o que você faria se você tivesse em você o poder de direcionar a sua energia amorosa com todo esplendor da forma que você bem quisesse entender. Você sabe qual é o nome disso? Consciência. Consciência. Quer ver uns exemplos? Vou passar isso para vocês. Daqui a pouco eu vou projetar isso no mapa de vocês. Esse que é o jogo da palestra. Primeiro eu desenvolvo todos esses atributos. Depois que eu desenvolver esses atributos que você se questiona como você está nessa situação, e no final da palestra eu chego e falo assim, no setor 1, essas energias podem ser trabalhadas na sua vida nessa parte aqui. Nesse aqui e nessa aqui. Então cada um tem a sua particularidade de acordo com a energia do ano. Que aí a gente entra na astrologia clássica. Vocês estão entendendo o meu jogo? Não adianta eu passar a reza sem você saber o que a reza representa. Então primeiro eu quero que você entenda como esses atributos se manifestam em você. Então vamos entender esse sentido da superação como vontade. O primeiro ponto para você entender o atributo da vontade é o que você faria se você tivesse o poder de conduzir o seu amor como você bem entendesse. O que é extremamente difícil. Por quê? Normalmente a gente gosta de quem a gente não deve. Ou quem não deveria. Ou a gente desiste, fala, eu não quero mais saber disso. Cansei. Não tenho mais, eu vivo minha vida e tá bom, quer aparecer. Se não aparecer também está tudo bem. Como é que anda a sua vontade nesse tipo de atributo? Então o primeiro ponto é você pegar essa classificação. Como você classificaria se você tivesse a força? Agora o segundo ponto, vou dar os 3 pontos. O segundo ponto é se você encontrasse a pessoa certa para você, como você agiria em relação a ela? Você saberia trabalhar o caminho do meio entre você e a pessoa? Ou você focaria todos os seus anseios em cima dela como alguém que resolveria os seus anseios e vontades? Esse é um grande erro também. Você sempre projeta no outro o que você gostaria que ele fosse. E você renega o que ele é, porque ele tem que ser aquele que corresponde com os seus anseios. Se ele não corresponder com os seus anseios, você vai ficar sem vontade de ficar com ele. E se você quiser ficar com ele, o que você vai fazer? Você vai ficar brigando com a pessoa. Então esse é o segundo atributo. Como você lida com a pessoa que apareceu para você. Qual é o atributo de desenvolvimento dessa parte da vontade? Daqui a pouco eu vou classificá-las para vocês aqui. Primeiro eu estou dando os pontos.
E o terceiro e último ponto ligado ao atributo da vontade. Primeiro você define o que você quer. O segundo é o que você faz quando você encontra a pessoa certa. E o terceiro atributo, que seria mais na parte do efeito, o quanto você está disposto a aceitar os erros e os defeitos de quem você escolheu. Esse é o terceiro ponto, porque não existe ninguém que seja ideal, que tenha momentos de... Quem é casado há bastante tempo aqui? Quem é? Quem é? Tem poucas mãos levantando. Mas enfim, quem já casou aqui? Ah, aumentou. Aumentou. Se eu falar aqui que é casado, vai aumentar mais ainda, por isso que foi na palestra. Pergunto para quem já é casado há bastante tempo, não tem momentos e etapas do casamento que o bicho pega, que muitas vezes a coisa chega e você, num desses três atributos, o que você faz? Você corta e acabou, não quero mais e ponto, não vale a pena trabalhar. Acabou a vontade de ficar com a pessoa. Vocês entenderam isso? É aí que nós entramos, nisso aqui, ó, que cada um dos atributos tem isso, causa, lei e efeito. Olha que interessante. Então essa mesma trindade você tem, vou colocar C, L e F, que é causa, lei e efeito. Você tem a causa, a lei e o efeito da vontade, que eu estou conversando com vocês agora. Vocês têm a causa, a lei e o efeito da sabedoria, e vocês têm a causa, a lei e o efeito ligado ao amor também. Então vamos entender essa parte da vontade, a causa. Vocês lembram o que eu faria se eu tivesse todo o poder do amor dentro de mim? Agora. Então esse é o princípio que a gente chama do princípio da causa ligada à vontade. O atributo da lei. A lei é o meio do caminho. Eu encontrei alguém e agora como é que eu me posiciono em relação a este alguém que eu encontrei? E o terceiro ponto, que é o efeito da causa. Como eu lido agora vendo que essa pessoa é tão ou mais imperfeita que eu? Não sei se vocês entenderam como que você trabalha esses três atributos da vontade. Nunca, quer ver? Eu vou dar o exemplo dos 3 pontos, ligado à classe da vontade. Causa, lei e efeito. Tem gente que já vai no efeito, depois vai trabalhar a causa. Quer ver um exemplo? A garotada que sai por aí e fica com 5, 6 à noite. Eles fazem, vocês sabem disso, né? Eles querem ficar, né? Eles estavam, né? Não, ficar. Eles estão pensando na causa, é o seguinte, uma pessoa a dançar, já comecei a beijar, fiquei pronto e está tudo certo. Não existe causa, existe só efeito. Eles trabalham a causa depois do atributo do efeito, e isso é errado. Sempre primeiro você tem que entender o poder causador, entender a lei que está no meio do caminho, para depois você trabalhar o efeito. Não é o contrário. Porque seria que assim, eu vou atravessar a rua, falaram que se me atropelar eu morro. Mas deixa eu ver, eu não estou nem aí, deixa eu ver se isso acontece. Você vai atravessar a avenida, você é atropelado, e você vai como alma, você vai olhar o corpo destroçado, realmente. A causa aí é a morte. É assim que a gente faz muitas vezes com relacionamentos, entendam isso. Entendam isso. Não existe, nesse quesito de amor e força de atração, não existe ninguém que nasceu para ficar sozinho, isso é ilusão. Você que se condena para estar só ou não encontrar a pessoa correta para ti. Então você precisa entender que você tem que seguir esses 3 atributos. Primeiro atributo, a vontade. E o que é a causa, a lei e o efeito da vontade. Não adianta você vir para cá. Quer ver o que é você de repente trabalhar o amor sem ter trabalhado a vontade? É você olhar a embalagem, achar maravilhosa. Você vai no supermercado, um suco de... Fala um suco gostoso aí pra mim. Maçã, suco de maçã. Mas não é desse, né? Você vai lá, o suco de maçã, que maravilha, olha a embalagem bonitinha, você tira assim, é um suco de barata, e também chutou o pau da barraca, né? Mas você vê, você fala, meu, esse suco tá horrível, todo estragado, por quê? Porque você foi só na embalagem. Normalmente quando você trabalha o amor sem trabalhar o atributo da vontade. Normalmente você se desloca com todo o seu coração se projetando numa situação para depois você colher os efeitos. Você fala, por que eu estou pegando tudo errado? As meninas vão dormir com o George Clooney e acordam com o Pedro de Lara do lado. Né? Aí eu falo,
só tinha isso aqui, ó. Só tinha isso aqui normalmente. E na hora do vamos ver, já era. Tem que ter o quê? Você já não viu muitas vezes o filme? Que a galera vai pra balada, quando acorda de manhã, e sai correndo. É porque você trabalha só esse atributo aqui, você não trabalha esse. Você tem que seguir a ordem da criação de Deus em relação ao ser humano para a coisa funcionar. Estão pegando? Que nas escolas de iniciação nós chamamos de cosmogênese e antropogênese. Tudo, se você segue a sabedoria iniciática das idades, independente da forma que você queira conduzir essa consciência, se você segue ela, as coisas dão certo, porque você atua influência com a consciência de Deus, vamos chamá-lo assim, e dos anjos que estão ligados a ele. Quando você quer chegar no 8º degrau, sem ter trabalhado o 7º, 6º, 5º, 4º, você vai cair feio uma hora, porque a escada é falsa.